Olá, então nesse vídeo nós vamos continuar o conteúdo de base do capítulo 3. No último vídeo nós falamos o que são conjuntos linearmente dependentes, vamos relembrar brevemente. Um conjunto ele é dito linearmente dependente quando há um dos seus vetores que é combinação linear dos outros vetores do conjunto. Vou colocar os outros vetores de x. Quando o conjunto não é linearmente dependente, pode acontecer, por exemplo, quando x não é linearmente dependente, nós vamos dizer que esse conjunto é linearmente independente. Vamos chamar um conjunto que não é linearmente dependente de linearmente independente. Ou seja, os vetores de um conjunto linearmente independente, eles são independentes, ou seja, nenhum deles é combinação linear de outros vetores no conjunto. Aí, mais uma vez, nós vamos ficar o tempo todo falando sobre linearmente dependente, linearmente independente. Se você falar muito rápido, você não sabe se eu falei linearmente dependente ou linearmente dependente. Isso foi proposital, falar bem rápido assim, tá? Então, para evitar esse tipo de situação, nós vamos fazer uma abreviação para usar uma abreviação para linearmente independente. Então, ao invés de escrever tudo isso, eu vou escrever apenas L, I. Então, o que quer dizer que um conjunto é linearmente independente? É o contrário de linearmente dependente, ou seja, nenhum vetor é dependente dos demais, ou seja, ele é livre. Em um contexto mais interessante, mais no futuro, você vai falar sobre vetores livres, ou seja, ele não pode ser escrito como uma combinação dos outros vetores. Exemplo de vetores de conjuntos linearmente dependentes, vamos considerar o conjunto X como formado pelos seguintes vetores do R3. 1, 0, 0 e 0, 1, 0. Esse conjunto ele é linearmente dependente ou linearmente independente? Bem, você pode procurar observar que ele não é linearmente dependente, né? Porque como você tem dois vetores, para que ele fosse LD, um tinha que ser o múltiplo do outro, que é o que não ocorre aqui. Então, se não é linearmente dependente, é porque esse conto aqui é linearmente independente, é um conjunto LI. Mas quando você tem mais vetores, se tiver 3 vetores, vamos considerar agora o conjunto Y como sendo os vetores canônicos lá do R3. 1, 0, 0, 0, 1, 0 e 0, 0, 1. Esse conjunto, ele é LI ou ele é LD? Agora fica mais difícil você observar, porque tem 3 vetores, você pode procurar várias formas de combinar eles e procurar uma forma de descrever um deles como uma combinação linear dos demais. Então vamos tentar resolver isso aqui. Então, como antes, como a gente fez no vídeo anterior, eu procuraria um alfa que multiplicasse pelo vetor 1, 0, 0, mais um beta que multiplicasse pelo vetor 0, 1, e um gama que multiplicado pelo vetor, o último aqui, 0, 0, 1, tem que dar o vetor nulo. E aí nós vamos procurar esses números alfa, beta e gama que satisfazem essa condição. Mas a gente já fez essa conta várias vezes, multiplicar alfa por 1, 0, 0, depois somar com beta vezes 0, 1, 0 e gama vezes 0, 0, 1. Observe que na primeira coordenada aqui, o único vetor não nulo vai ser alfa. Alfa vezes 1, alfa. Beta vezes 0, 0. Gama vezes 0, 0. Então, alfa mais 0 dá apenas alfa. Da mesma maneira, beta vezes
0, 1, 0, vai dar apenas beta na segunda coordenada, e todas as demais coordenadas vão dar, aqui, ó, aqui dá 0 na segunda, e aqui dá 0. Então vai ficar apenas beta vezes 1, beta. Alfa vezes 0, 0. Estou fazendo uma conta para a terceira coordenada. Beta vezes 0, 0, e gama vezes 1, gama. Então vai dar apenas gama na terceira coordenada. Isso aqui tudo tem que ser igual a 0, 0, 0. Ou seja, nós não estamos conseguindo escrever. Se a gente tentar escrever o vetor nulo com uma combinação linear envolvendo os vetores 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, para procurar verificar se eles são LDs, nós não conseguimos encontrar nenhum escalares aqui que não sejam nulos satisfazendo essa equação. Ou seja, eu não consigo isolar aqui um desses vetores, ó, porque aqui o alfa é a única resolução desse sistema aqui é alfa igual a beta igual a gama, que é igual a 0. Ou seja, eu não consegui, tentando resolver esse sistema, escrever um vetor como combinação linear dos demais. Né? Quando eu tentasse aqui, por exemplo, isolar o vetor 1, 0, 0, eu fosse depois dividir por alfa, não vou poder porque o alfa é 0. Mesma coisa, eu não posso aqui isolar o vetor 0, 1, 0, porque quando eu for tentar isolar, passar esse termo alfa vezes 1, 0, 0 para o segundo membro e gama vezes 0, 0, 1 para o segundo membro, para ficar apenas o termo beta vezes 0, 1, 0 no primeiro membro, depois eu iria isolar, como a gente fez nos vídeos anteriores, eu não poderia, por quê? Porque eu iria dividir tudo por 1 sobre beta, que eu não poderia fazer, porque beta é igual a 0. Então, esses vetores aqui, eles não são linearmente dependentes. Então, ele é um conjunto que é linearmente independente. Por que ele é linearmente independente? Porque ele não é linearmente dependente. Então, vamos fazer outras formas de procurar verificar quando vetores são linearmente independentes. Exemplo. Vamos verificar aqui. Como é que eu faço para verificar, por exemplo, que esse conjunto Z, que é formado pelos vetores 1, 2 e 1, 3, é LI ou LD? Então, você tem que procurar verificar se um deles pode ser escrito como combinação linear dos outros. O vetor 1, 2 pode ser escrito como uma combinação linear do vetor 1, 3? Não. O vetor 1, 3 pode ser escrito como combinação linear do vetor 1, 2? Não. Então, esse conjunto aqui ele é linearmente independente. E se a gente pegar conjuntos unitários, por exemplo, vamos considerar o conjunto X como sendo formado apenas pelo único vetor. 1, 2, 3, 4. Esse conjunto só tem um vetor, ele é LI ou ele é LD? Eu posso escrever o vetor 1, 2, 3, 4 como combinação linear dos outros vetores do conjunto quando retirar ele? Não, né? Então esse conjunto aqui ele é linearmente independente. Então, em geral, os conjuntos unitários vão ser linearmente independentes. Como única exceção é quando você tiver o conjunto formado apenas pelo vetor nulo. O conjunto formado apenas pelo vetor nulo, ele é linearmente dependente. A gente abordou na última exposição que sempre que um vetor nulo está em um conjunto, o conjunto ele é linearmente dependente, porque você pode escolher os escalares todos como sendo zero, e aí você pode escrever o vetor nulo como uma combinação linear de qualquer vetor. Mas um dos motivos da gente dizer que esse conjunto aqui é linearmente dependente é uma ideia parecida porque, por exemplo, o número 1 não é um número primo. Porque a gente está interessado em encontrar os conjuntos de vetores que geram o espaço todo, e isso de forma única. Voltando àquela no início da exposição anterior, nós queremos encontrar conjuntos que tenham uma propriedade semelhante aos dos números primos, que possam gerar todos os outros vetores a partir daqueles e de forma única.
O vetor nulo ele tem o mesmo papel do número 1. Ele só gera ele mesmo, né? Você pegar esse conjunto aqui. Quem é um subespaço gerado por ele? Ele mesmo. Ele não tem a propriedade como é que se diz? De gerar outra coisa que não seja ele. E também ele tem um outro nome importante, que ele é o elemento neutro da adição. Então esse conjunto, esse aqui é o único conjunto unitário que nós vamos considerar linearmente dependente, tá? Então, em geral, como é que eu faço para verificar que se um certo conjunto formado por vetores, como antes, ao invés de falar conjunto, nós também podemos falar vetores. Eu quero verificar se os vetores V1, V2, V3, Vn é Li. Como fazer para verificar que esses vetores são linearmente independentes? Então, a forma de a gente fazer isso é verificando que eles não são linearmente dependentes. Em outras palavras, se eu fosse tentar encontrar uma solução para encontrar escalares α1 quando eu multiplicar por V1 mais α2 por V2, ou seja, eu vou escrever uma combinação linear nula desses vetores, αn, Pn igual ao vetor nulo. Se esses vetores são linearmente independentes, é possível encontrar escalares não nulos satisfazendo essa condição? Por exemplo, será que eu podia ter aqui o α1 sendo diferente de zero? Se o α1 for diferente do zero, eu posso aqui isolar o V1, não posso? Eu posso passar todos esses termos, todas as outras parcelas para o segundo membro. Vamos fazer isso. Se, por exemplo, o α1 for diferente de zero, nós podemos passar todos esses outros termos para o segundo membro. Então ficaria α1 V1 igual a... Aí passando para o segundo termo os outros, vai ficar menos α2 V2 mais o outro menos α3 V3 mais... E assim sucessivamente até o último seria menos αn Vn. E agora, se você tem que o α1 é diferente de zero, eu posso simplesmente agora isolar, achar o V1. O V1 é igual... É só multiplicar tudo pelo inverso de α1, né? Então vai ficar aqui, vou dividir tudo por α1, como você queira. Então vai ter menos α2 sobre α1 V2 menos α3 sobre α1 V3 e assim sucessivamente até o último de todos, que seria... que eu teria que colocar... É porque colocar o menos nesse sinal de reticência é uma coisa meio complicada. Até o último de todos, que seria menos αn sobre α1 Vn. Então, mas a gente estava querendo... a gente estava na situação de testar se esse conjunto formado por V1, V2, até Vn é Li. Se eu quero que ele seja Li, isso pode acontecer? Eu posso escrever um deles como combinação linear dos demais? Não, porque se isso aqui acontecer, eles vão ser um conjunto de vetores linearmente dependente. Resumindo a história. Quando você tem um conjunto linearmente independente, agora eu vou tirar aqui essa interrogação, nós estamos supondo que o conjunto ele é linearmente independente, e eu tento escrever o vetor nulo como uma combinação linear desses vetores, eu não posso ter que esse escalar α1 seja diferente de zero. Ele tem que ser zero, porque se ele fosse diferente de zero, eu conseguiria escrever o V1 com uma combinação linear dos outros vetores. Isso não pode ocorrer, porque eu estou agora supondo que os vetores V1, V2, V3, Vn é um conjunto linearmente independente. Da mesma maneira que a gente tem que o α1 não tem que ser zero, né? Você vai concluir que o α2 vai ser zero também, pela mesma, qualquer um deles. Ou seja, então, quando você tem um conjunto linearmente independente,
ou vetores linearmente dependentes, e a gente escreve o vetor nulo como uma combinação linear desses vetores, os escalares todos têm que ser iguais a zero. Ou seja, se você tem um conjunto LI formado por vetores V1, V2, Vn, é linearmente dependente, e a gente escreve o vetor nulo como uma combinação linear entre esses vetores, você vai ter que todos esses escalares que aparecem multiplicando os vetores têm que ser iguais a zero. Ou seja, α1 V1 mais α2 V2 mais α3 V3 até o que seria αn Vn igual ao vetor nulo. Ou seja, eu escrevi o vetor nulo com uma combinação linear de vetores linearmente independentes. Conclusão: isso acontece se e somente se todos os escalares têm que ser iguais a zero. α1 é igual a α2, que é igual a α3, que é igual a reticências, todos eles têm que ser iguais ao número zero. Então, essa é uma das formas de nós verificarmos que um conjunto é linearmente dependente. Se ele for linearmente independente, sempre que a gente escrever o vetor nulo com uma combinação linear desses vetores que são linearmente dependentes, esses escalares todos têm que ser iguais a zero. Mas também vale aqui a recíproca. Ou seja, se você tiver um conjunto de vetores, eu não sei naquele LI, tá? É um conjunto de vetores que vale a seguinte propriedade. Foi na nova página. Se você tiver um conjunto de vetores, eu tenho um conjunto formado por vetores V1, V2 até Vn, e eu sei que sempre que eu escrevo o vetor nulo como uma combinação desses vetores aqui, sempre que você escreve o vetor nulo como uma combinação linear desses vetores, α1 V1 mais α2 V2 mais αn Vn igual ao vetor nulo, sempre que você escreve ao vetor nulo como uma combinação linear desses vetores, todos os αi's são iguais a zero. α1 é igual a α2, que é igual a α3, todos eles são iguais a zero. Ou seja, eu tenho um conjunto de vetores, que eu não sei se é LI ou não. Eu tentei escrever esse conjunto de vetores, tentei escrever o vetor nulo com uma combinação linear desses vetores, e sempre que eu faço isso, os escalares são todos iguais a zero. Quando isso acontecer, nós podemos concluir que o conjunto ele é linearmente dependente. Isso aqui tudo implica dizer que esse conjunto, vamos chamar ele de X para poder não ficar escrevendo o tempo todo, esse conjunto X ele é linearmente independente. Por que ele é linearmente dependente? Vamos analisar. Se ele não fosse linearmente independente, é porque ele seria... Vamos justificar essa afirmação. Se ele não fosse linearmente dependente, ele seria então linearmente dependente, né? Se x não é LI, é porque x é linearmente dependente. Então, se ele é linearmente dependente, é porque um desses vetores pode ser escrito como combinação linear dos demais, né? Então, você teria a seguinte... Vamos supor que seja o V1, tá? Pode ser o V1, o V2, o V3, qualquer um deles. Se ele é linearmente dependente, vai existir um desses vetores que é a combinação linear dos demais. Vamos chamar esse vetor de... Como se fosse o V1 seria um
alfa1, eu vou colocar aqui alfa2, V2, né, porque ele é condicionado dos outros, mais alfa3, V3, mais alfa-n, Vn. Ou seja, como ele é uma combinação linear dos vetores anteriores, você escreve dessa maneira. Mas aqui a gente pode passar todos esses termos para o primeiro membro, e no segundo membro vai dar apenas o vetor nulo. Mas ao fazer isso, o primeiro membro vai ser uma combinação linear de todos esses vetores aqui. Ó. Vou passar todos esses termos para o primeiro membro. Então vai dar 1, mais para cima, vezes V1 menos alfa2, V2, menos alfa3, V3, e assim sucessivamente até o último de todos, que seria menos alfa-n, Vn, dando igual ao vetor nulo. Então, foi o que a gente acabou de escrever agora. A gente acabou de escrever o vetor nulo como uma combinação linear dos vetores V1, V2, V3, Vn. Mas a nossa hipótese era que sempre que eu escrevesse o vetor nulo como uma combinação linear desses vetores, os escalares todos tinham que ser iguais a zero. Quando eu supus que o conjunto é LD, nós chegamos a uma condição que contraria essa condição aqui dos escalares todos serem iguais a zero. A gente encontrou uma combinação linear do vetor nulo, onde tem pelo menos um desses escalares que não é zero aqui. Ó. Tem um aqui. Ó. E pelo que a gente estava afirmando anteriormente, eu tinha um conjunto, que eu não sabia se era LI ou não, mas toda vez que eu tentei escrever o vetor nulo como uma combinação linear desses vetores, eu encontrava que os escalares sempre eram iguais a zero. Aí eu afirmei que esse conjunto era LI. Por quê? Mais uma vez, se ele não fosse LI, ele então seria LD. E se ele fosse LD, ia ter um dos vetores que era a combinação linear dos outros. Eu chamei de V1, tá? Mas podia ser qualquer um deles. E quando você escreve o V1 com uma combinação linear dos outros, você não pode passar todos esses termos para o primeiro membro. E agora você vai ter uma combinação linear do vetor nulo, que vai ficar apenas vetor nulo no segundo membro. E nessa combinação linear, todos esses escalares são iguais a zero? Não, eu já sei que tem um aqui, ó, que é o 1, que não é igual a zero. Que é uma contradição à hipótese que sempre que eu escrevo o vetor nulo como uma combinação linear desses vetores, os escalares são iguais a zero. Conclusão, então, x não pode ser LD. Então, se x não é LD, é porque o conjunto x ele é linearmente independente. Ou seja, nós demonstramos agora o primeiro teorema do capítulo desse livro, que em alguns livros é a definição, tá? Esse teorema é o seguinte, que é uma forma de você procurar verificar quando o conjunto é linearmente dependente, que é o teorema 3.1 do livro. Em alguns outros livros, esse aqui é exatamente a definição de conjunto LI, que é o seguinte, x é linearmente independente se somente se, toda vez que eu pegar vetores dentro de x e fizer a combinação linear do vetor nulo com elementos desse conjunto x, ou seja, alfa1, V1, mais alfa2, V2, mais até alfa-n, Vn, dando o vetor nulo, o que tem que acontecer com esses escalares? Todos eles têm que ser zero. E esses vetores V1, V2, Vn, claro, pertence aqui a x, tá? Eu tenho aqui os vetores V1, V2, todos eles pertencem ao conjunto x. Então, qual é a conclusão? O conjunto vai ser LI, se somente se. Sempre que você escrever o vetor nulo com uma combinação linear de vetores nesse conjunto, todos os escalares têm que ser iguais a zero. Ou seja, alfa1 tem que ser igual a alfa2, que tem que ser igual a alfa3, tem que ser igual a alfa-n, que tem que ser igual a zero. Que é uma coisa natural, né? Porque se você conseguisse escrever o vetor nulo como uma combinação linear desses vetores e um desses aqui não fosse zero, você poderia isolar e aí o conjunto não seria mais ali, né? Se eu isolasse, por exemplo, aqui o V2, aí o V2 seria a combinação linear dos demais. Vamos a fazer algumas aplicações desse teorema antes de fazer mais alguns resultados. Por exemplo, no Rn,
No RN a gente estudou os vetores canônicos no RN, né? O vetor E1, que tem 1 na primeira coordenada e 0 nas demais. Até a última é 0. Aí depois tem o vetor E2. Que é o vetor E2? É o vetor que tem 1 na segunda coordenada e todas as demais são 0. E assim sucessivamente, até o último de todos, que é o EN, que era o vetor que tinha 0 em todas as coordenadas, menos na última, na enésima coordenada. Então, esses vetores, nós já vimos que eles geram todo o espaço. E a pergunta é, ele é um conjunto Li ou é um conjunto LD? Se nós procurarmos verificar, para verificar se ele é Li ou LD, a gente pode usar esse teorema anterior. Eu vou escrever o vetor nulo como uma combinação linear de todos eles e verificar se todos os escalares têm que ser iguais a 0. Ou seja, eu vou fazer α1 vezes E1 mais α2 vezes E2 até o último, que seria αn vezes En, e eu vou fazer aqui igual ao vetor nulo desse espaço. O vetor nulo do espaço Rn é um vetor que tem todas as coordenadas iguais a 0, todas as n coordenadas. Bem, e agora? Agora, conforme a gente já fez para o R2, para o R3 e outros exemplos mais, quando eu fizer α1 vezes E1, vai dar α1, ó, quando eu fizer A aqui em cima, α1 vezes E1 vai dar α1 na primeira coordenada e todas as demais 0. Quando eu fizer α2 vezes E2, vai dar α2 na segunda coordenada e todas as demais 0. Então, quando eu somar todos esses vetores aqui, ó, observe que na primeira coordenada vai ficar α1. E aqui na primeira, 0. E na terceira, no E3, 0. Todos os outros aqui vão ter 0 na primeira coordenada. Então, quando eu somar α1 com 0, que está em todas as outras coordenadas, na primeira coordenada aqui vai dar apenas α1. A mesma coisa acontece com a segunda coordenada. Na segunda coordenada só vai ter o α2, porque todas as outras aqui, quando eu multiplicar α1 pelo 0 que está na segunda coordenada aqui, α3 vezes um 0 que está na terceira coordenada, na segunda coordenada, e assim sucessivamente, você vai ter apenas α2 na segunda e analogamente α3 na terceira, até no último de todos que vai ser αn. Isso aqui está dando um vetor nulo. Pronto. Quando você tem a igualdade aqui de vetores, quando é que vai ocorrer, vai ter quem vai ser a solução desses valores α1, α2, α1, desse sistema? É um sistema bem simples, mas tem n equações e n incógnitas. Então, α1 tem que ser igual a 0, α2 tem que ser igual a 0, α3 igual a 0, ou seja, todos eles, todos os αi's aí, são todos iguais a 0. Então, como são iguais, os αi's são todos iguais a 0, esse conjunto ele é linearmente independente. Vou fazer mais outros exemplos mais sofisticados. Isso o professor só faz exemplo fácil e nas provas só coloca só as coisas difíceis. Vamos fazer uns exemplos que acabam em prova. Por exemplo, será que o conjunto formado apenas por seno e cosseno, digamos que o conjunto da gente tem a função seno de t e cosseno de t. Esse conjunto ele é linearmente dependente ou linearmente independente? Aí, como antes, como é que você faz? Você vai escrever o vetor nulo do espaço das funções, que é a função identicamente nula, com uma combinação linear entre eles dois. Então, você vai procurar um alfa vezes o seno de t mais beta vezes cosseno de t e vai ver isso aqui como sendo a função nula, tá? Esse zero que está aqui não é um zero no real não, tá? É o zero função nula, ou seja, para qualquer valor de t que eu substituir aqui, o resultado tem que dar sempre zero. E agora? Você tem uma equação para resolver, só tem uma única equação e eu preciso achar quem é alfa e quem é beta.
Aí agora você tem que lembrar que isso aqui é uma igualdade de funções. Como é a igualdade de funções, esses valores de alfa e beta que eu encontrar aqui tem que servir para todos os valores de t. Todos mesmo. Então eu vou escolher um valor de t que me permite anular um desses aqui. Por exemplo, se a gente escolher o t igual a zero para t igual a zero, essa equação vai se transformar em quê? Vai ficar alfa vezes o seno de zero mais beta vezes o cosseno de zero igual a zero, né? Porque zero, a função nula aplicada a zero é o próprio zero. Só que o seno de zero é zero e o cosseno de zero é 1. Então você vai ter alfa vezes zero mais beta vezes cosseno de zero, que é 1, igual a zero. Alfa vezes zero dá zero, beta vezes 1 dá beta, então você chegou então que beta é igual a zero. Pronto, como beta é igual a zero, e substituindo esse valor de beta igual a zero aqui na equação, a equação vai restar apenas alfa vezes o seno de t igual a zero. Agora, como é que a gente encontra alfa? Mais uma vez, você pode escolher um valor de t apropriado aqui para encontrar alfa. Ou você pode verificar, eu estou multiplicando uma constante por uma função que é variável e o resultado está dando sempre zero. Então, esse alfa teria que ser zero. Se você substituir, ficou... A gente substitui aqui beta igual a zero, aí ficou zero vezes seno dá zero, então fica apenas alfa vezes seno de t na equação original. E agora, como é que a gente resolve essa enquanto valor de alfa? Como antes, você pode dar um valor aqui para t, que para encontrar alfa, qualquer valor, podia ser até π, não, π sobre 2, que dá 1 aqui, ou π sobre 3. O que importa é que vai dar um número multiplicado por alfa dando zero, então alfa tem que ser zero. Vamos escolher o t como sendo π sobre 2, só para ficar mais bonitinho. Eita, as folhas. Então, como antes eu escolhi para t igual a π sobre 2, nós vamos ter que a alfa vezes o seno de π sobre 2 é igual a zero. Como o seno de π sobre 2 é igual a 1, então vai ficar alfa vezes 1 igual a zero, então alfa é igual a zero. Então, quando nós tentamos escrever o vetor nulo como uma combinação linear dos vetores seno e cosseno, nós encontramos que os escalares alfa e beta, todos dois, têm que ser iguais a zero. Então, o conjunto ele é linearmente independente. Então, voltando aqui, o seno de t, cosseno de t é um conjunto linearmente independente. Por quê? Porque quando nós escrevemos vetor nulo como uma condicional entre eles, nós temos uma equação aqui que tem que valer para todo valor de t. Nós escolhemos t igual a zero para poder anular esse termo. Né? Quando você substituir t igual a zero, fica alfa vezes seno de zero mais beta vezes cosseno de zero. Seno de zero é igual a zero, cosseno de zero é igual a 1. Então, ficou apenas beta igual a zero. Aí substituímos esse valor de beta igual a zero aqui. E nós temos agora... Fica apenas alfa vezes seno de t igual a zero. Substituindo agora t igual a π sobre 2, você tem que alfa é igual a zero. Claro que se fossem mais funções aqui, as contas poderiam ser maiores, mas a ideia é sempre essa. Quando quer verificar que funções são linearmente independentes, lembre-se que tem que valer para todos os valores de t no domínio daquelas funções. Então você vai escolher alguns valores de t para poder encontrar quem são os escalares. É uma forma. Tem outra forma que eu vou ver depois nos exercícios. Bem, vamos agora ver o outro teorema do livro. O livro chama de corolário, tá, desse teorema anterior. Eu prefiro chamar de teorema porque ele é muito importante e a gente vai usar demais no nosso curso. Então, a gente acabou de verificar que quando o conjunto é LI, né,
A gente acabou de verificar o seguinte. Para você mostrar que o conjunto LI, que os vetores V1, V2, Vn, LI, se somente se, toda vez que eu escrever o vetor nulo como uma combinação linear deles, α1, V1 mais α2, V2 até αn, Vn igual ao vetor nulo, esses escalares α1, α2, todos eles têm que ser iguais a zero. É assim que a gente verifica com o TLI. Esse outro teorema vai começar a nos colocar naquele caminho que a gente está procurando desde a primeira exposição desse capítulo 3, que era procurar vetores que geravam espaço todos, mas de forma única. Por quê? Imagine que você tem um vetor V, que ele seja combinação linear desses vetores LIs aqui, V1, V2, V3, Vn. Então, se ele é uma combinação linear, então esse vetor V ele seria da forma α1, V1 mais α2, V2 até um αn, Vn. Ou seja, o vetor V ele é uma combinação linear dos vetores de um conjunto LI aqui, V1, V2, V3, Vn, que é LI. Agora vamos supor também que esse conjunto, que esse vetor V, ele possa ser escrito também como uma combinação linear dos vetores V1 até Vn, mas de uma forma diferente. Ou seja, o vetor V ele também seja igual a um beta1 V1, os mesmos vetores, mais beta2 V2, os mesmos vetores, mas agora eu estou procurando escalares diferentes. Aqui os escalares que multiplicam os vetores V1, V2, V3, Vn são α1, α2, αn. Aqui é beta1, beta2, beta-n. Então, será que isso pode acontecer? Será que eu posso escrever um vetor como uma combinação linear de um conjunto LI de duas formas diferentes? Bem, se isso aqui fosse verdade, como V é igual a essa expressão e V também é igual a mesmo, então isso quer dizer que o segundo membro da primeira equação tem que ser igual ao segundo membro da segunda equação, que é isso que a gente vai fazer agora. Vamos trabalhar um pouquinho com álgebra, tá? Então, como V é igual a isso tudo e V também é igual a isso tudo, eu posso simplesmente escrever o segundo membro da primeira igual ao segundo membro da segunda. Então é um pouco grande, vou escrever um pouco menor, tá? Você vai ter α1 V1 mais α2 V2 mais até o último que seria αn Vn igual a, e do lado de cá, beta1 V1 mais beta2 V2 até o último que seria beta-n Vn. Cabeu? E agora? Agora, nós podemos usar essa igualdade para escrever o vetor nulo como uma combinação linear desses vetores aqui. Eu não posso passar todos esses termos para o primeiro membro. Quando eu passar aqui o beta1 V1, beta2 V2, beta-n Vn para o primeiro membro, no segundo membro só vai sobrar o vetor nulo. E quando eu colocar para o primeiro membro, vai ter α1 V1, mas também vai ter menos beta1 V1. Para poder caber aqui, eu já vou colocar logo em evidência. Tá? Quando eu passar esse beta1 V1 para o primeiro membro, a gente vai somar com o simétrico dele, vai ficar menos beta1 V1. Então vai ter... Ia ficar assim, você vai ter α1 V1 no primeiro membro, e quando eu passar o outro termo vai ter menos beta1 V1. E eu posso colocar o V1 em evidência para ficar apenas α1 menos beta1. Aí nós vamos fazer isso com todas as parcelas. Então, passando esse termo para o primeiro membro, você vai ter α1 menos beta1 vezes V1 mais α2 menos beta2 vezes V2, reticência até o último, que seria αn menos beta-n vezes vetor Vn, dando como resultado o vetor nulo. Mas esses vetores não são linearmente independentes, e eu estou escrevendo vetor nulo como uma combinação linear de vetores linearmente independentes, isso só pode acontecer quando os escalares forem todos iguais a zero. Ou seja, o escalar que multiplica aqui aparecendo V1 tem que ser zero. Quem é o escalar que aparece multiplicando V1? α1 menos beta1. Então, α1 menos beta1 tem que ser igual
a zero. O escalar que aparece aqui multiplicando V2 tem que ser igual a zero. O escalar que aparece multiplicando V2 é alfa 2 menos beta 2. Alfa 2 menos beta 2 igual a zero. E assim sucessivamente, até o último seria alfa n menos beta n igual a zero. Conclusão. A conclusão é que todos os escalares têm que ser iguais, né? Alfa 1 é igual a beta 1, alfa 2 é igual a beta 2, alfa n igual a beta n. Ou seja, cada um dos escalares, alfa 1 é igual a beta 1, alfa 2 é igual a beta 2, porque como alfa 1 menos beta 1 é igual a zero, porque um é igual a outro. E assim sucessivamente, alfa n é igual a beta n. Resumindo, quando você escreve um vetor como combinação linear de vetores linearmente independentes, escrever o vetor V como uma combinação linear de vetores linearmente independentes, essa forma de escrever ela é única, né? Quando a gente tentou aqui escrever de duas formas diferentes, a gente chegou à conclusão que todos esses escalares são iguais a zero. Esse aqui, no livro, é chamado de corolário, mas eu vou chamar de teorema porque ele é muito importante. Chamado de teorema, no livro seria 3.2, chamado de 3.2, só que lá está como corolário, tá? Que diz o seguinte, e vou escrever de uma forma mais que dá mais destaque. Um vetor é escrito de forma única como uma combinação linear de vetores linearmente dependentes. É escrito de forma única como uma combinação linear de vetores linearmente independentes. Ou seja, não tem como você escrever um vetor de duas formas diferentes utilizando os mesmos vetores LIs. Eu vou parar por aqui para o vídeo não ficar muito grande.